Como que vocês estão? Muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês aí do nono ano. Espero que todos estejam bem aí. Hoje nós finalizaremos o último módulo da apostila, que é uma continuação de tudo que a gente já tem falando. Só que aqui é só, como que eu posso dizer, uma parte mais específica da coisa, né? Que nós temos estudado o texto dissertativo, como que ele é organizado, qual que é a estrutura, como que a gente descobre tema e assunto, né? Qual que é a diferença de tema, assunto, título ou tese, o que é a intenção do autor dentro do texto. Como nós já falamos que dissertar é o nosso texto é de uma forma mais científica. Aqui, no módulo 12, a apostila trouxe para vocês uma parte um pouquinho mais teórica, que aqui nós vamos estudar a dissertação expositiva e a dissertação argumentativa. O que são esses tipos de dissertação? Ou melhor, o que é dissertação? Dissertação é nada mais, nada menos do que escorrer. Como assim? Escorrer, gente. Alguma coisa não escorre, não tem um fluxo de escorrimento aí? Por exemplo, quando você abre a torneira, o processo da água sair do biquinho da torneira tá chegar no ralo, ir para o cano, tem um processo, não tem? Então a dissertação é esse processo. É quando nós expomos de uma maneira científica, abrangente. Como assim, professora? Uma maneira científica, uma maneira mais profunda, com embasamento teórico sobre determinado assunto, com a vontade de persuadir o nosso leitor. Então, por exemplo, todo texto dissertativo, eu terei o meu ponto de vista, correto? Porque eu vou expor sobre um tema relevante na nossa atualidade, seja na área científica, artística, educacional, tanto faz. Eu vou expor a minha escrita sobre o tema relevante, eu vou dissertar sobre, então eu vou discorrer um texto, com começo, meio e fim, bem estruturado, bem bonitinho. Aí temos dois tipos. Temos a dissertação expositiva e a dissertação argumentativa. Para que serve cada uma delas? Qual que é o foco? O que acontece? Vamos ver um pouquinho aqui. Aqui, ó. Dissertação expositiva. Texto que expõe informações, conceitos e ideias. Sua finalidade é explicar, interpretar. Ou seja, quando nós temos uma dissertação expositiva, o próprio nome diz, nós vamos usar informações. Por exemplo, sobre o coronavírus. Aí, que é o que está na moda, né? A nossa pandemia aí do século 21 do ano de 2020, para quem nunca tinha passado por uma pandemia, sejam bem-vindos, né? Sejam bem-vindas aí nossa pandemia. Então, por exemplo, quando os cientistas, os infectologistas, né, os especialistas em pandemia, em vírus, né, eles falam que temos que fazer quarentena porque o vírus, ele se uma ele dando a opinião dele? Não, ele só está expondo os fatos. Quando a gente assiste na televisão, que só no estado de São Paulo já tem aí mais de 1.000 mortes. Na minha opinião, não expondo os fatos. Então, a informação eu apenas mostro. Agora, quando a gente fala de dissertação argumentativa, tem uma palavra-chave aí, argumento. Então, eu preciso dissertar sobre o meu assunto usando argumentos relevantes. E é isso que vai defender o meu ponto de vista. Então, aqui eu preciso defender os argumentos. Eu preciso criar uma tese, que é falar se o meu ponto de vista é contra ou a favor de determinado assunto. Eu vou dissertar argumentando. Como assim? Você vai dissertar, ou seja, você vai expor os dados, tentar convencer o leitor de forma argumentativa. É aí que sua opinião está dentro do texto. Por quê? É um texto com embasamento em argumentos. Só que é qualquer tipo de argumento que você vai usar? Eu acho que
O coronavírus foi criado pelos chineses para derrubar a economia do mundo. Você vai falar isso no seu texto? Óbvio que não. Por quê? Primeiro ponto, não pode ter achismo no texto, não pode ser em primeira pessoa, tem que ser impessoal, e você não pode colocar dados ou fatos sem que sejam comprovados. De onde você tirou? Tem fonte que comprove seu pensamento? Então é por isso que tem a dissertação argumentativa, é onde você vai expor esses fatos argumentando. Por isso nós temos, por exemplo, as teses de mestrado e as dissertações de mestrado e as teses de doutorado, né? Que é quando você vai ter determinado ponto de vista, seu ponto de vista. Então, o texto ele vai ficar um pouco subjetivo porque é seu ponto de vista, só que o texto tem que estar impessoal. Como assim, professora? O que é um texto impessoal? Não é a minha opinião? Não tem que ser pessoal? Sim e não. Ele vai ser pessoal porque é sua opinião, mas você tem que expor essa opinião de forma impessoal. Como assim? Você vai ver, por exemplo, gente, a lente continua enchendo o meu saco, então eu ainda não consegui acostumar direito. Tá difícil aqui, mas eu sigo tentando. Uma hora dá certo. Você vai expor esses fatos de uma forma crítica, de uma forma que pessoas importantes, que sejam relevantes, te ajudem a sustentar o seu argumento. Então, quando eu falo, por exemplo, aí, vou pegar, deixa eu pensar rapidinho aqui na minha memória, 2 segundos. Paulo Freire, que é o pai da pedagogia aqui no Brasil, né? É um dos pedagogos mais citados no mundo, em Harvard, por exemplo. Paulo Freire disse que a alfabetização no EJA, né, que é o ensino de jovens e adultos, ela deve ser através do cotidiano. Por exemplo, ensinar a separação sílaba ou o próprio alfabeto com palavras que não fazem sentido para as pessoas. Eu preciso utilizar palavras que tenham sentido. Por isso que quando o Paulo Freire ele começou com a parte de alfabetização, ele alfabetizava pedreiro. E pedreiro não tem um conhecimento tão elevado e ele precisava ensinar, certo? Ele não podia pegar qualquer palavra, porque não ia ter sentido. Ele pegou a palavra tijolo, e a partir da palavra tijolo, ele conseguiu ensinar a, te, a, te, ti, to, tu, já, je, ji, joju, lá, lê, li, lolu, né, que são as sílabas, junto com as vogais, ensinar como que faz uma separação silábica. Então, essa parte de você pegar algo que seja faça sentido para a pessoa, para ela conseguir aprender. É a mesma coisa, por exemplo, se eu peço para vocês escreverem um texto para mim sobre a reforma ortográfica. Vocês vão ficar assim, ah. Agora, se eu peço para muitos de vocês aí, né, escrever sobre K-pop, ou escrever sobre jogos de computador, como, deixa eu ver aqui, World of Warcraft, ou, sei lá, Call of Duty, Counter-Strike, sabe? E determinados outros jogos, League of Legends, vocês vão saber escrever, porque é algo do cotidiano de vocês, ok? Então, para a gente poder escrever algo sobre o nosso cotidiano também, né? Porque são temas atuais, temas relevantes, precisamos de embasamento teórico. É as vozes da minha cabeça? Não. São cientistas, números. Por isso que quando a gente vai escrever um texto dissertativo argumentativo ou dissertativo expositivo, sempre vem a coletânea de textos juntas. Dependendo aí, pode vir que não. Pode ser que não venha. Por quê? Quando você escreve, uma coisa muito importante para o texto também é seu conhecimento de mundo. Então, por isso, que dependendo do local onde você vai, por exemplo, prestar um vestibular, não vai ter texto de apoio, vai ter só um tema. Porque você precisa usar seu conhecimento de mundo. Tanto é que quando o Enem vai falar sobre o tema, se eu não me engano, está escrito com base nos seus conhecimentos gerais ou nos seus conhecimentos de mundo, elabore um texto na norma culta da língua portuguesa sobre determinado tema, né? Ou com base no seu, com base nos seus conhecimentos prévios e no trouxe. Então, o nosso conhecimento, ele sempre tem que estar entrelaçado junto com o nosso estudo, com a nossa escrita. E a partir disso, a apostilinha trouxe aqui para vocês, né? Alguns textos. Leia estes textos e em seguida responda as questões sobre eles. Eu quero que vocês façam, não precisa me mandar. Mas, ó, os fragmentos são dissertativos e abordam o mesmo tema, o trabalho infantil.
É uma afirmação. Ela é verdadeira? Sim, porque ele está falando que os textos são dissertativos. Qual deles você classifica como expositivo? E qual seria argumentativo? Justifique sua resposta. Vamos lá, vai, vou fazer junto com vocês isso aí. Mais fácil. Vamos ver aqui. A primeira coisa que a gente tem que analisar é se tem título ou não, da onde ele foi tirado. Por que que isso é importante, gente? Porque já dá para nós aí um pouquinho de ideia do que vai acontecer, ok? Vamos lá. Texto 1, tem título? Não. Então vamos começar a leitura. Os relatos históricos nos fazem crer que o trabalho infantil foi uma prática indissociável de evolução da sociedade. Na Grécia Antiga, por exemplo, as crianças eram obrigadas, uma vez selecionadas e escolhidas, a um tipo de escola preparatória de guerreiros, principalmente no que tange proeminente polis, cidade, estado, da Lacedônia, que ficava na Esparta, Lacedemônia. Oh, meu Deus, é uma demônia essa palavra. A criança era um mero objeto no Estado. Na Roma Antiga, em especial, não era diferente. Grande parte das crianças eram treinadas para a guerra. Outras, no entanto, não passavam de escravos e objetos de troca e venda. Em muitos casos, serviam de pagamento às famílias nobres. Já na Idade Média, século V e século XV, né, que foi do século V ao século XV, ou Idade das Trevas, você também podem achar com esse nome. O trabalho infantil, o trabalho do menor impúbere, era voltado para um sistema de produção familiar, sendo forçado a manusear e desenvolver produtos artesanais. Predominava, sobre o início da Idade Contemporânea, de século XVII a século XVIII, o trabalho infantil se destaca pela saída do seio familiar. Seio familiar, gente, é o peito da família? Não, é o meio familiar, né? Tararam. Cadê? E artesanal para os meios urbanos nas grandes indústrias. Com as grandes revoluções industriais, o trabalho infantil se adapta a um novo contexto. As crianças trabalhavam nas indústrias sem nenhuma segurança, sem nenhuma fiscalização ou cuidados. O que vocês acham? É argumentativo ou expositivo? Vamos para o segundo e a gente já descobre. Trabalho infantil. Combata este mal. É preciso pôr fim à crença de que o trabalho infantil é uma virtude e afasta as crianças e adolescentes da marginalidade. Prejudica, né, o trabalho infantil, prejudica a escolaridade e faz com que milhares de brasileiros, já em idade adequada ao início de suas vidas profissionais, estejam em desvantagem na luta por uma colocação no mercado de trabalho, em assumir suas responsabilidades sociais. Mais do que isso, é preciso convencer a sociedade brasileira de que o direito da criança e adolescente à convivência familiar e comunitária é o maior legado que podemos deixar para o futuro de nosso país. Portanto, precisamos garantir que nossas crianças se livrem do fardo do trabalho infantil, para viver de forma plena a sua infância, com tempo para brincar, aprender e também ensinar. Qual deles está só expondo os dados? E qual deles tem o nosso pensamento por trás? Eu julgaria que o texto 1 é expositivo e o 2 é argumentativo. Por quê? Leiam de novo. Essa é a minha opinião. E qual a opinião de vocês? Eu posso estar mentindo, eu posso estar falando a verdade, eu posso só estar jogando o verde para pegar o maduro, mas quero saber aí. E o 2. No texto argumentativo, o enunciador deseja ganhar a adesão do leitor à sua tese, no fragmento argumentativo. Qual a primeira frase opinativa e que argumento o autor utiliza para justificá-la? Que outras frases do autor são claramente opinativas? Quando vocês pegam aí o texto, qual que é a primeira parte que você percebe uma opinião? É preciso por fim a crença de que o trabalho infantil é uma virtude e afasta crianças e adolescentes da marginalidade. É uma opinião da pessoa, não é? E que argumento ele usa? Para falar que prejudica a escolaridade e faz com que milhares de brasileiros, já em idade adequada, do início das vidas profissionais, estejam blá 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 blá. Às vezes, se você não conseguiu identificar qual que é expositivo e qual que é argumentativo, vá para a pergunta primeiro. Olha só, qual a primeira frase opinativa? Já te dá um norte para descobrir o que, que é o quê. E que outras frases são claramente: é preciso convencer a sociedade brasileira. Tá vendo que aqui ele não fala, eu acho que é preciso. Não, ele coloca a opinião dele de forma impessoal. Beleza? Não é algo muito difícil, a gente já vem falando disso há algum tempo. Então, essa produção textual eu vou pedir para vocês fazerem durante as férias. Então, façam com calma, não precisam ter pressa, porque assim que a gente voltar, eu dou uma voltadinha aí
Só para ler os textos, escolha uma das propostas, né? Você vai escolher uma das propostas a seguir para fazer um texto dissertativo. Então, olhem as videoaulas anteriores e sigam a estrutura que um texto dissertativo tem que ter, ok? Lembrem-se, ele tem que ter a correção. Tema é sobre o tema, por exemplo, participação dos pais nos deveres escolares dos filhos. Você não vai falar da venda de carne no açougue do seu Zé. Não, né? Tema, estrutura. É um texto dissertativo mesmo? Ele possui uma introdução? Tem argumento? Tem desenvolvimento de cada argumento? Então, o que é isso? É eu fazer um parágrafo desse tamanho com todos os meus argumentos? Não. É parágrafo por parágrafo com desenvolvimento de argumento. O total inteiro é o desenvolvimento. Mas cada parágrafo é um pequenininho. Então, tipo assim, gente. Pensem assim. O texto tem que ter de 25, 30 linhas, mais ou menos. Não fugir de 30 linhas. Então, 5 linhas para introdução. Você tem 3 argumentos? Separa 5 linhas para cada um. Finaliza com 5 linhas. Aí, perfeito, gente. Ó. Filezinho, maneirinho. Tranquilo. Tema, estrutura. Temos aí linguagem, se a linguagem está adequada ou não, porque se nós estamos falando de um texto dissertativo, é preciso que ele seja escrito na norma culta. Você não vai escrever ele de qualquer jeito, do jeito que você fala, com gíria, comendo letra. Não, ele tem que estar escrito em norma culta. Caso não venha escrito, escreva na norma coloquial. Você vai escrever na norma culta, ok? Coesão e coerência. O que é isso? Se o texto tem sentido. Coerência é a parte apenas interna do texto. Tem sentido o que você escreveu? Eu consigo entender? Coesão é se o texto está bem conectado. Então, coerência faz sentido. Coesão está conectado. E por fim, a gramática. Ok? Assim que a gente voltar, a gente corrige aí. Prestem bem atenção nesse roteirinho de planejamento de texto. É muito bom. Lição de casa também. Aí, corrige quando nós voltarmos. E é isso, meu povo. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre a aula de hoje ou sobre qualquer outra aula, me mandem mensagem. Um grande beijo. Fiquem aí na paz, lavem as mãos, sempre se higienizem e prestem atenção no que os nossos especialistas e cientistas falam.